A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos em que o ex-presidente Lula é réu. 2 ministros votaram a favor de Moro e 2 contra. A discussão foi suspensa por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. O julgamento sobre a suspeição do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro nos processos envolvendo o ex-presidente Lula na segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou em 2018. A defesa do petista alegou que Moro não poderia ser juiz do processo porque teria interesse político na condenação do ex-presidente. Na época, o julgamento estava em 2-0 contra a suspeição de Moro, quando foi adiado a pedido do ministro Gilmar Mendes. Foi também por ação dele que a discussão foi retomada hoje. A reviravolta aconteceu depois que o relator do caso, ministro Edson Fachin, anulou nesta segunda-feira todas as condenações de Lula na Justiça Federal do Paraná. Fachin entendeu que o tribunal não era o local adequado para julgar o ex-presidente. Hoje, Fachin foi contra a retomada do julgamento. Ele argumentou que a decisão tomada ontem tornava o pedido de suspeição de Moro sem efeito. O ministro também queria mais tempo para analisar novas provas apresentadas pelos advogados do ex-presidente Lula. Fachin defendeu ainda que cabia a ele, como relator, pautar o julgamento na sessão de hoje. Os mesmos argumentos foram usados em um pedido de adiamento feito antes da sessão ao presidente do STF, Luiz Fux, que não se pronunciou. Entendo que é atribuição própria e privativa do relator ordenar e dirigir o processo, julgar prejudicado o feito no habeas corpus, pedir dia para julgamento dos feitos nos quais estiver habilitado a proferir voto, e apresentar em mesa para julgamento os feitos que independam de pauta. Presidente da segunda turma do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que incluiu a análise na pauta de hoje ao devolver o voto vista, abriu a divergência. Mendes foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Por 4-1, o julgamento teve prosseguimento com o voto do próprio ministro Gilmar Mendes. Por mais de 1h30, o magistrado citou situações em que Moro teria atuado junto ao Ministério Público para incriminar o ex-presidente Lula. Entre os episódios citados está a troca de mensagens entre os procuradores e o então juiz, que foram vazadas e são investigadas pela Operação Spoofing. Não apenas descreve uma cadeia sucessiva de atos lesivos ao compromisso de imparcialidade. Ele explicita as condições do surgimento e do funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história. Não se combate crime cometendo crime. Deferir o acesso a essas provas, nessa chamada Operação Spoofing, nós tivemos toda essa revelação de um sistema de justiça criminal fortemente autoritário. Logo após o voto de Gilmar Mendes, o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o processo. Com isso, o julgamento foi novamente suspenso por um pedido de vista. Até que tentei, rapidamente, alinhar, né, um voto diante do que vi, mas o tempo foi extremamente curto para um membro da corte que jamais participou do processo e que não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre ele. Mesmo com o adiamento da discussão, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu antecipar o voto dele pelo reconhecimento da parcialidade de Sérgio Moro. Ficou patenteado o abuso de poder com o qual se ouve o ex-magistrado, bem assim o seu completo menosprezo pelo sistema processual vigente do país, por meio da usurpação das atribuições do Ministério Público Federal e mesmo da Polícia Federal. Com o voto de Lewandowski, o placar fica empatado em 2-2. A ministra Carmen Lúcia já deu indícios de que pode mudar de posicionamento, o que já daria maioria para decidir pela suspeição de Moro e pela invalidação dos atos dele nos processos envolvendo Lula. No entanto, ela só irá votar quando o ministro Nunes Marques devolver o processo para julgamento, o que não tem data para acontecer.